E eu quero saber de você o seguinte: você já estava sondando lá a questão de outros países, de imigrar. Quando que veio a decisão assim, vou emigrar, vou para Portugal, especificamente para Portugal, ou tinha outros países aí em mente? Quero saber como é que foi a história da tua imigração, da tua vinda para cá, para Boa. Portugal. Ó, vamos lá. Tudo começou ainda lá atrás da vida, né? Que o Portugal está na minha vida desde a infância, por conta dos meus avós, né? Sim. Coisa engraçada, né? Que na infância eu ouvia minha avó escutando fado lá na Legal. casa dela e não entendia nada. Eu não entendia, às vezes eu não entendia minha avó, né? Minha avó Sim. é daqui de Trás-os-Montes, né? Minha avó e meu avô são daqui de Trás-os-Montes. E para quem é daqui de Portugal, às vezes é um pouco complicado já perceber, né? O Trás-os-Montes, Açores e tal, né? Sim. Sotaque. Você tem que se acostumar com o sotaque, né? O pessoal fala um pouco mais rápido, né? Enfim. E eu não entendia. No começo eu não entendia o que minha avó falava. Minha avó falava, tinha que falar devagar para a gente entender. No começo. E eu ia muito pouco para minha avó por conta da separação dos meus pais. Quando tudo aconteceu, aí minha avó faleceu, aí depois teve uma outra questão um pouco mais séria envolvendo a família também, né? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas isso voltou com toda a coisa de Portugal ali 2018, 2019, né? E aí nesse ponto eu falei, não, beleza, eu quero me mudar. Eu vou colocar na cabeça que eu quero mudar, como que vai acontecer e tal. E aí eu comecei a ver, vou ver a cidadania, né? Falei com os meus tios, tal, como que ficava, como que tinha que fazer, que eles já tinham, né? Porque os filhos dos Era meus avós, possível, mais os fácil. meus tios já tinham feito para eles, né? A grande maioria já tinha feito para eles, para os filhos, tal, já estava tudo certo. Como meu pai faleceu cedo, ele não fez nem para ele, né? Uhum. E aí o meu primeiro plano era, vou fazer a cidadania e mudo, né? A gente teve várias discussões em cima disso também, né, Fábio? No Sim. meio do caminho também, Sim, sobre sim. como vir, né? E aí, assim, os meus planos eram, 2020 eu já vou me dedicar para isso e vou mudar. E sabemos o que aconteceu em 2020, né? Pandemia. Pandemia, todo mundo dentro de casa. E aí, esse 2020 eu tive que lidar com uma série de questões, então voltou coisa da ansiedade, voltou um monte de questões que eu tive que resolver ali ao longo de 2020, né? Mas uma coisa que aconteceu, eu estava até comentando com o pessoal do trabalho hoje, né? A pandemia, não a pandemia, mas ficar em casa me ajudou a entender que eu não viver em São Paulo, viver no ritmo de São Paulo estava me fazendo muito mal, né? Para quem nunca foi para São Paulo, Sim. spoiler, o ritmo daquela cidade é maluco, né? Com certeza. É frenético. Quando você está lá, você vive 40 anos em São Paulo, você já não liga mais para muita coisa, né? Então, como o ritmo diminuiu, né? Você está dentro de casa, mesmo assim, você ainda está envolvido no ritmo, né? Mas você está dentro de casa, você está num ritmo diferente, você começa a entender, isso aqui não me faz bem mais, né? E aí, no final de 2020, começo de 2021, aí eu coloquei como meta, né? Agora eu vou fazer de tudo para ir. Aí, né, começo de 2021 foi quando eu procurei o Fábio Aliança na primeira vez, né? Não vou fazer jabá aqui, mas todo o começo ali na Aliança tipo, foi super humano, o que me deixou mais engajado de estar ali com a Aliança. Feedback, feedback gratuito, tá? Não foi combinado. Não foi combinado, mas assim, todo o começo foi muito humano, né? E eu tinha visto, né, outros advogados, outras pessoas que faziam, e não me passaram a confiança, né? E eu acabei indo
conhecendo, né, a Aliança Portuguesa, algumas coincidências e provavelmente algoritmo também, né, acabaram me fazendo chegar na Aliança. Cara, aquele cuidado que teve no começo me ajudou a ter mais confiança para eu continuar nesse plano, né? Porque no começo, quando você olha, é documento, e eu não sei onde que está documento da minha avó, não sei onde nasceu, e não sei o quê, e o Fábio sabe, o documento do meu pai não tinha referência de onde pegar documento do meu pai, por exemplo, e aí o pessoal da Aliança me ajudou também. E me ajudou até numa reconexão também com as coisas do meu pai nisso, né? Nesse processo de reunir documento, foi eu tive um processo até de entender melhor todo o contexto da família e tudo mais. E aí, assim, né? Passou-se 2021, ainda estava eu ainda estava muito dentro de casa, né? E acabei por começar a falar, não vai sair a cidadania tão cedo, deixa eu tentar ir de uma maneira que seja com visto de trabalho, né, e de uma maneira profissional. Sim. E aí procurei vaga no LinkedIn, num monte de lugar, tal, e acabei por olhar para a Mindera, né, fiz todo o processo, tal, e eu comecei a trabalhar da Mindera ainda do Brasil. Aqui uma coisa, Anderson, vou te interromper rapidinho, porque Claro. o que é muito legal para a galera que tem o projeto de vir para Portugal como você. Você deu entrada no processo de cidadania como neto de português em 2021. Sim. E você tinha o interesse de vir para Portugal o mais rápido possível e não esperaria o tempo que demoraria para o processo sair, né? Exato. E aí, estando no Brasil ainda, você começou a buscar empresas, no caso da tua área de tecnologia, portuguesas, né? Que você poderia, de alguma forma, já criar um vínculo com elas, né? Ou com ela, né? Estando ainda no Brasil. Então, foi essa a tua estratégia. E aí você conheceu a empresa que você está hoje, você começou prestando serviço no Brasil ainda para ela, e Sim. como é que foi essa virada de chave aí? Muita ansiedade. Parei um pouco de tomar café. Não, brincadeira. Mas, assim, essa virada de chave e até essa estratégia, assim, foi muito de... e aí, parênteses, né? A área de TI é um pouco exceção à regra de várias outras áreas, né? Então, é muito facilitado o acesso, a migração de pessoas de tecnologia. De novo, só reforçando aqui, né? Você precisa de inglês. Ponto. Neste ponto da vida, eu já estou muito melhor de inglês do que eu estava 10 anos atrás. Sim. Né? E, inclusive, né, no meu caso, quando eu tomei essa decisão, eu preciso ir para lá, eu quero ir para lá, vou profissionalmente. Aí comecei a fazer curso de inglês online, né? Professor particular, assim. Que me ajudou a acelerar bastante, né? Inclusive, professora Letícia, obrigado, se estiver assistindo. Você é muito grato, você está citando várias pessoas aqui. Cara, não, assim, eu sou sempre grato a todas, assim, todo mundo que passa pela tua vida te ensina alguma coisa, de maneiras boas ou ruins, né? Essas pessoas que eu estou citando como professores passaram de uma maneira muito boa. Legal, muito bom. Muito né? bom. Então, eu dei uma reforçada muito no inglês, né? Com aula particular. E aí conheci a empresa. E aí o que aconteceu, numa questão aí de alguns meses, né, entre entrevista e proposta e tudo mais, né, comecei a trabalhar na Mindera em abril de 2022. Né, então acabei de fazer 2 anos de empresa. Né, então, beleza. E aí o que aconteceu, né? Qual que é o processo? O processo normal para quem tem curso superior. Não foi o meu caso. Né? Para quem tem curso superior, você aplica num sistema do governo para o TecVisa, né? Para o famoso TecVisa. No meu caso, a gente pediu um outro tipo de visto, que é o visto de trabalho, esqueci o nome, Fábio, profissional de alta qualificação, alta seria... qualificação, isso.
Uhum. que esse eu não tenho faculdade, eu tinha que fazer outro tipo de comprovação. No meu caso, eu podia mandar para o processo do visto o meu currículo, né, o meu currículo ou minha carteira de trabalho para comprovar que eu trabalhei, né, por mais de 20 anos. Normalmente, o consulado olha 5 anos, né? Se você tem 5 anos, você é considerado ali de alta capacitação. Eu tinha 20, então já estava um pouquinho mais garantido com isso. Tem uma questão curiosa nesse requisito, que é a seguinte: uma empresa sediada em Portugal, para ela poder trazer alguém de fora, ela tem que justificar que não existe uma mão de obra semelhante em território português. E porque a lógica é a seguinte: poxa, se você tem uma pessoa aqui para contratar, por que você vai trazer alguém de fora? Só que se você é um trabalhador altamente qualificado, tá muito fácil de justificar, né? Sim. Então, foi o teu caso. 20 anos de carreira, eu acho que dá para assinalar, Eu né? peguei. Esse requisito. 20 anos de carreira na mesma área dá para justificar. Top, top. E aí, fiz todo o processo de visto. Como eu comentei, né? Eu tenho um gato, então também teve um processo de fazer toda a documentação do gato, que chama Gohan, por causa de arroz, tá? Ele era branquinho, hoje tá um pouquinho mais queimado. E aí teve algumas complicações no processo do Gohan, que ele ficou doente por conta de uma outra veterinária, aí a veterinária atual, não atual, né, mas a que cuidou dele, né, mais perto de vir, ajudou a consertar, que ajudou e fez a parte veterinária da documentação. Uhum. Então, assim, em questão, quando eu comecei a trabalhar na Mindera, começou o processo de visto, né, depois que eu aceitei a proposta, já tinha começado o processo de visto, e eu já estava fazendo, porque eu já estava com planos de vir, né, para procurar emprego aqui, e já estava mais ou menos falando com a Mindera, já falei, então já vou começar o processo do Gohan, porque eu sei que leva tempo. Como tem essa incidência grande no Brasil, já deve ter alguns laboratórios no Brasil que fazem localmente, mas via de regra, a sorologia é até processada no Brasil, mas a certificação tem que vir de um órgão exterior ao Brasil. Então esse processo normalmente leva uns 2 meses, né, para sorologia de bicho e tal. E assim, eu tava fazendo a conta, né, de o visto sair, a sorologia do Gohan da positiva, né, aliás, da negativa, né, Uhum. né negativa para vacina, né, para raiva, e cuidar de desfazer das coisas, né. Então, eu comecei na Mindera em 11 de abril, e a viagem a gente marcou, eu e as pessoas da empresa, né, marcamos para chegar aqui em Portugal 13 de julho, né. Então estamos falando maio, junho, julho, 3 meses, né, entre visto, sorologia, vender coisas em casa, deixar tudo preparado, e no meio do caminho, né, o meu aniversário é em junho, no dia do meu aniversário, né, alguns dias depois, Covid. Caramba. Né? Eu falei, não, vou comemorar meu aniversário, tô perto de ir e tal, né? Vou comemorar com alguns amigos e tal. Peguei Covid. E Né? nessa época que você veio, ainda estava obrigando a comprovação do teste de Sim, Covid? sim. Caramba. Eu lembro E que eu aí, vim em eu tava assim, 2021. né? Eu não tinha tido Covid até então, e eu tava com medo de ter aquela Covid longa, né? Aham. Que aí acabaria com a expectativa de ir, né? E aí, por sorte, né? A empresa pagava a passagem, né? Paga a passagem para a gente vir, e eles conseguiram. Eu pedi para o pessoal da empresa, para o time de operações, para cuidar de fazer, tentar pegar uma passagem direta aqui para o Porto, para o Gohan poder fazer uma viagem só, né? Aham. Para quem já viajou com bicho, sabe que Desgaste. é um desgaste imenso. O Gohan miou a viagem inteira, né? E aí pronto. E aí me desfiz das coisas, muitas das coisas ficaram na casa da minha família, da minha mãe, do meu irmão e tal.
e acabei por vir aqui, de chegar aqui em Portugal, né, em 13 de julho. E aí, quando tu chega no aeroporto, você tem que fazer mais um exame com o gato, né, apresentar toda a documentação, pagar para licença para o gato poder chegar, você tem que pôr chip e tal, você pode procura sempre um veterinário, né, que vai te orientar Especializado, melhor né? para esse processo, né, do animal. Mas aí eu cheguei, eu tinha, um pouco antes de entrar na Mindera, eu tinha comprado muito equipamento, computador novo, algumas coisas ali, né, da pandemia. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu fui taxado dos meus equipamentos pessoais. Que isso? É, Sério? e Caramba. isso aí é uma outra história também, mas eles olharam e assim, como eram equipamentos novos, eu tinha 6 meses, né? Eu não ia vender aqui, eram equipamentos pessoais. Sim. Só que até explicar Mas estava para lacrado? Estava tudo lacrado? não, Ou não, não, estava em tudo uso? em uso. Que isso? O Isso. telemóvel, o portátil, tudo, foi taxado, uns 500 euros de taxa. Caramba, não sabia disso não. Assim, né, eu tenho um histórico de ter azar em alfândega, então já não viajo com Muamba, com nada por conta disso. Só que eu Caramba. precisava trazer meu computador, né. É, poxa, mas isso aí, É, essa aí foi absurdo. é. Mas Absurdo. pronto, e assim, era o dinheiro que eu ia passar os primeiros dias, né. E isso já acabou com o meu capital para os primeiros dias, né. E aí eu tinha muito pouco, por sorte a Mindera paga os salários no dia 25.